Se você achou esse vídeo é porque você quer saber como descobrir o valor de x numa sequência quando ela é PA, nessa seguinte situação, formada por esses três termos. Então acompanhe essa aula até o final, vem comigo. Aqui é o professor Samuel Vilela do canal Matemática e temos o seguinte exercício aqui, envolvendo uma progressão aritmética. Temos uma sequência dados por três termos e cada termo é dado por uma expressão algébrica em função de x. E aí, como o exercício diz que é uma progressão aritmética, nós temos que tentar usar esse argumento para descobrir qual que é o valor de x. Então, primeira coisa que você tem que entender, se nós estamos falando de uma sequência e ela é uma progressão aritmética, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência que é formada por uma soma de um valor fixo. Para cada termo, eu estou somando um valor fixo e esse valor nós chamamos de uma razão. Esse valor pode ser uma fração, pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, pode ser zero, pode ser qualquer número aí, desde que siga essa formação, sempre utilizar o mesmo número para somar. E aí, essa razão nós temos por definição como a diferença entre dois termos sucessivos. Então aqui vamos nomear. Vou falar que aqui é o nosso primeiro termo, notação de termos de uma progressão. Aqui é o nosso segundo termo e aqui é o nosso terceiro termo. Então temos aqui três termos de uma progressão aritmética. Vai ser o A1, o A2 e o A3. Por definição, a razão vai ser formada da seguinte maneira. Vai ser sempre a diferença entre dois termos sucessivos. Então, por exemplo, aqui, para achar a razão dessa progressão aritmética, poderia fazer o A2 menos o A1. Então, termos sequenciais. Então, esse menos esse vai ter que dar a nossa razão. Nós não sabemos qual que é a razão, estou usando só a definição de razão na progressão aritmética. Mas isso tem que funcionar para qualquer dois termos sucessivos. Como nós temos uma progressão dada três termos, eu posso montar a razão de outra maneira. Então, a razão também pode ser dada por a diferença entre o A3 e o A2. Então, essas duas expressões me gerariam uma razão dessa progressão aritmética. Então, geralmente, esse tipo de exercício, você tem que escrever a razão de duas maneiras, e a razão é única, a razão é a mesma. Então, daqui, nós vamos tirar uma igualdade, porque se a razão é a mesma, em qualquer dois termos que você pegar na progressão aritmética, então esse resultado é igual a esse resultado. Então, daqui concluímos que o A2 menos o A1 é igual ao A3 menos o A2. E aí nós vamos substituir pelos termos dessa PA. E aí nós vamos chegar numa equação de primeiro grau. Então, por consequência de uma substituição, sempre nós geramos um parênteses no lugar que nós substituímos. Então, o A2, que é 2x mais 2, coloco entre parênteses, depois negativo, e depois coloco parênteses e copio o A1. Colocamos sem parênteses para não ter erro aqui da regra de sinal, tá? Porque temos o negativo, se eu não colocar o parênteses, o x vai parecer que é só do... melhor dizendo, o sinal vai parecer que é só do x, mas não é. Esse sinal ele vai alterar todos os sinais aqui dentro, quando nós desenvolvermos. Agora o A3 é 4x mais 8, menos 2x mais... Então, aqui eu vou tirar o parênteses. O parênteses sempre é associado à multiplicação. Como não tem nada antes desse parênteses, não vai alterar nada o resultado de dentro. Então, posso simplesmente copiar sem o parênteses aqui. Já aqui não vamos fazer uma distributiva. O sinal vai interagir com x e o sinal vai interagir com 3, seguindo a regra da multiplicação, onde que os sinais diferentes dá negativo. E aqui sinais diferentes dá negativo 3, tá vendo? Por isso que nós temos que colocar o parênteses, não ia só ficar menos x mais 3. E é um erro comum, o pessoal comete aí. Do outro lado aqui não tem nada antes do parênteses, então isso aqui não vai se alterar. Posso tirar o parênteses normalmente. Aqui vai se alterar, sinais diferentes dá negativo.
E aqui também, sinais diferentes, vai dar negativo 2. E aí temos a equação de primeiro grau. Eu costumo sempre resolver tudo que dá num lado da equação antes de começar a fazer troca de sinal. Então aqui eu vou juntar os termos semelhantes, que é os valores com x. Então 2x menos x dá simplesmente x, ou 1x. Não precisa necessariamente colocar 1 aqui. Agora 2 menos 3 vai dar negativo 1. Então simplifiquei o máximo possível nesse lado. Outro lado, 4x menos 2x vai dar 2x. Que 8 menos 2 dá mais 6. E agora eu vou trazer as variáveis para cá, os termos com variável e os termos numéricos para o outro lado. Então vai ficar x menos 2x igual a mais 6 mais 1. Caso você tenha alguma dúvida como resolver a equação, então eu já vou deixar uma deixa aqui. Eu vou deixar aqui em cima, num card, um link para uma videoaula para resolver equações, que é o que você precisa saber para resolver essa parte da questão, tá? Acesse esse link aí caso você tenha alguma dúvida do que eu estou fazendo aqui, resolvendo essa equação. Então, continuando. Aqui vai ficar menos x igual a mais 7. Mas eu não quero menos x, eu quero x positivo. Então, aqui tem algumas maneiras de fazer, né? Eu costumo dizer que quando não tem nada aqui, é 1. Então, aqui é menos 1. Então, se esse valor está multiplicando, eu vou passar dividindo ao outro lado da equação aqui. Então, vai ficar 7 positivo dividido por menos 1. Então, portanto, tenho que o valor de x vai ser negativo 7, pela regra de sinal da multiplicação. Então, concluímos aqui a nossa parte para determinar o valor de x. E aí, o nosso valor de x é negativo 7. E aí, se você quiser verificar se realmente satisfaz a progressão aritmética, determinar qualquer razão, é só você fazer uma substituição aqui. E aí, bem tranquilo de resolver isso. Então, vamos fazer isso, né? Vou fazer aqui um espacinho para deixar tudo na mesma folha. E vou substituir isso aqui, né? Então, aqui eu tenho que x mais 3 é o primeiro termo da nossa progressão aritmética. Então, que seria o quê? Aquele primeiro termo, o A1, ele seria menos 7 mais 3. Então, o A1 seria menos 4. Já o A2 seria 2 vezes menos 7 mais 2, que daria menos 14 mais 2, que daria menos 12. E aí o A3 seria 4 vezes menos 7 mais 8, que daria menos 28 mais 8, que isso aqui daria menos 20. Então, nós temos que aqui a nossa sequência vai ser formada por menos 4, menos 12 e menos 20. É uma progressão aritmética decrescente, porque está indo para valores cada vez menores. Então, provavelmente aqui, nossa razão vai ser formada por um número negativo, né? E aí, concluindo aí, só para resolver tudo que tem nessa questão, para você sanar as dificuldades aí sobre progressão aritmética. Nós achamos o valor do x, eu mostrei como achar o A1, o A2 e o A3, e agora nós vamos determinar de fato qual que é a razão dessa progressão aritmética. E a razão vai ser o quê? Vai ser a diferença entre dois termos qualquer. Então, se eu pegar aqui o A2 menos o A1, então, razão igual. O A2 é menos 12. O A1 é negativo 4, mas eu tenho negativo aqui da expressão, aquela história do parênteses, né? Então, isso aqui vai dar menos 12 mais 4. Então, portanto, aqui vai dar menos 8, como diz. E quando a razão é um valor negativo, nós dizemos que essa progressão é uma progressão aritmética decrescente, tá? E perceba que ó, daqui para cá foi menos 8, e aí depois menos 12 menos 8 dá menos 20. E aí depois é seguindo essa sequência, se eu quisesse, o próximo seria menos 28 e assim por diante, tá? É só somar negativo 8. Então, completamos e extraímos todas as informações possíveis desse exercício. O exercício acabaria aqui achando o valor de x, mas eu quis mostrar aqui outros conceitos da progressão aritmética, essa aula está completa, tá?
você entender o que é uma razão, como achar uma razão e resolver o que você procurava aqui nesse vídeo, achar o valor de x. Acho que foi bem claro aqui. Se você gostou dessa videoaula, acompanhou até o fim, deixa o seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal que vai ajudar muito. E você sempre vai receber em antemão, se você ativar o sininho, toda vez que eu postar alguma nova aula. E aqui no nosso canal nós pretendemos sempre colocar mais conteúdo sobre progressão aritmética, que o pessoal tem procurado bastante, tá? Valeu e até o próximo vídeo.